Engenheiro, né, cara? O engenheiro tem o Ou então supra-sumo. aquelas provas que tem questão peso 3, aí já começa nas que tem mais importância, né? Exato. Tem essas questões também que eu acho que é importante. A pessoa, antes dela fazer a prova, ela fazer uma análise do edital. Igual, por exemplo, em 2013, eu lembro, na época que teve o concurso do ICMS São Paulo, que é o fiscal estadual do estado de São Paulo. Que inclusive está até agora sem concurso. Mas vai sair aí, pessoal. Vai ser, e quando sair, vai ter muita vaga também. Então, a hora de se preparar é agora. Porque, porque na época que teve em 2013, foram mais de 800 vagas. 800 vagas, acho que foi isso. Então, assim, foi um concurso que às vezes muita gente que talvez nem estava tão estudado passou. Eu ouvi dizer isso. Tinha gente que estava no nível de preparação. É que a prova foi tão difícil que foi Carlos Chagas. Quem conseguiu fazer o mínimo na P1 foi na P1. Quem fez o mínimo numa P1 passou. Então, só que o edital, se você pegasse, pelo menos é o que eu me lembre, né? Quando você esmiuçava o edital, a maior parte das disciplinas da pontuação tinha 20 matérias. A maior parte das disciplinas eram, sei lá, 6, 7 questões. Então, 70% da prova eram 6, 7 disciplinas, se você esmiuçasse o edital. Então, a maior parte, pelo que eu me recorde, né? Então, se você acertasse 6 das 20 disciplinas, não soubesse nada das 14 restantes, das 6 você fechasse... É estratégia, né? Você passava no concurso. Você não precisava saber de nada de... Obviamente, você não ia fazer lógico, isso, né? Não tem como, né? Mas isso é uma coisa que a pessoa também tem que fazer. Analisar o edital, ver os maiores pesos, dar preferência para aquilo que é mais importante. Porque, por exemplo, na época, direito civil, cai 5 questões na prova. Estou dando exemplo, cai pouquinha questão na prova e o conteúdo é gigante, muito grande. Né? Às vezes é peso 1 ainda. Peso 1, pouca questão, conhecimento muito extenso e às vezes complicado, de certa forma. Então, assim, tem que saber como direcionar essa questão, né? Estratégia. Né? A gente recebeu aqui, recentemente, um juiz federal, tá? O Renato. Ele passou para juiz federal, passou para auditor do ISS, passou para Cefaz de São Paulo, isso daí de 2013. Passou para procurador municipal, um dos concursos mais difíceis do Brasil, passou em um monte de concurso público, né? E hoje ele é juiz federal. Ele falou que quando ele fez essa prova da Cefaz aí, ele falou que a prova de estatística, ele chutou tudo C. Tudo C? Chutou tudo C. E ele passou, ele falou, porque eu sei que essa prova... Né? Ele falou que de 10 acertou 3 ainda chutando. Ele falou, porque eu sei que não vai dar. Não vai dar. Você falou, você não vai ficar se matando. Exatamente. E chutou, ele falou, chuta. Exato. É que nem, por exemplo, isso é um caso interessante você ter comentado, porque, por exemplo, estatística inferencial. Nossa. É uma matéria extensa, complicada de estudar. Então, assim, se você ficar perdendo... Eu conheço gente que passou na Receita Federal que nunca nem viu estatística. Sempre cai questão assim, pelo menos caía, né? Questão de estatística, caiu 1, 2 questões. É questão que todo mundo vai errar. Não tem como, Não tem como. Só engenheiro vai acertar e quem, assim, se realmente... o cara ainda for bom, muito, exatamente. É uma matéria mais complicada, uma matéria extensa também. Então, assim... Não vale a pena. E é legal que tem aquele pessoal que a gente... Não sei quem que a gente conversou aqui, que era da área, e teve uma questão dessa de disciplina específica. Não sei se era estatística ou se era de TI, na parte de programação. Falou, pô, cara, mas você manja pra caramba. Não, chutei tudo. Se eu fosse fazer, não ia dar tempo de resolver. Então eu chutei. É verdade. Vale muito mais a pena. É estratégia. Assim, não vale você ficar querendo abraçar tudo. Igual, por exemplo, outra coisa que eu acho importante também é que você não precisa ser especialista em nada. Você tem que ser um cara bonzinho assim, macro, né? Macro. Porque às vezes eu conhecia gente que... Pô, você perguntava de direito administrativo, ele sabia mais que qualquer professor. E ficava fazendo questões muito complicadas, de doutrina, jurisprudência muito pesada. É claro que tem que se aprofundar, mas às vezes eram questões elaboradas que não era tanto a realidade. E às vezes a pessoa ficava um mestre em direito administrativo, mas em outras disciplinas não era tão bom. Entendeu? Então, assim, bem mais ou você não menos. precisa ser mestre em todas as disciplinas. Tem que ser bom em todas. Melhor ser um bom generalista. Generalista, tem que estar, sabe? Então, acho que porque o cara ali fala, pô, eu sou muito bom em direito administrativo, eu sou muito bom em gabarito. Mas e na prova? E o resto? Não, no resto... Às vezes a gente via também esses caras, às vezes, que sabia muito na internet, em cursinhos, assim, sabe? Esse cara de... eu participava também de grupos de Facebook, de professores, de negócio. Então a gente via pessoas com muito conhecimento, mas que às vezes não passava. Por que não passava? Porque às vezes ficava ali naquele... é bom só naquilo, só né? fazendo, às vezes,
o professor postava uma questão muito difícil feita. Aí ficava a pessoa só resolvendo e deixava de fazer, às vezes, o feijão com arroz, que é o mais importante. Entendeu? Então, na verdade, é focar no feijão com arroz. Né? É focar exatamente, no feijão com arroz. Porque, assim, você vai passar, se você fizer o que todo mundo fizer, um pouco a mais. Então, assim, se você fizer acertar as questões, todo mundo vai acertar em um pouquinho de umas questões a mais, você vai estar dentro. Porque a maioria das pessoas, questões que todo mundo acerta, você tem que acertar. E questões que ninguém acerta, algumas você acertando, você está dentro. Que é difícil. Entendeu? É que as pessoas, elas querem fechar o edital. Sim. É muito difícil, né? Você tá Com ligado, muita matéria, assim, só se você tiver uma grande tempo de estudo e realmente tempo, assim, né? Você fecha. Então, assim, você tem que estudar com mais foco. A base da sua área ser muito forte, eu acho que é muito importante você ter a base forte. Por exemplo, a área fiscal. Você sabe muito bem de direito constitucional, direito administrativo, direito tributário, português, matemática, contabilidade. Você tem que ser forte nessas áreas. Não tem o que fazer. Não né? tem o que fazer. Então não adianta você, estudando direito civil, estudando, assim, matérias que não tem tanta relevância assim no início, então, e sendo fraco em direito constitucional, direito tributário, que é pesado em área de fiscal, né? Então, assim, foca na base e vai amadurecendo, porque às vezes, igual eu falei, ICMS São Paulo, às vezes se você tivesse muito bem na base, que é essas questões que tiveram mais peso, às vezes você entra porque você estava muito bem naquelas áreas, né? Tem concurso hoje que é feito pela FGV. A FGV hoje ela é inimiga de todo mundo. O pessoal odeia a FGV porque a FGV... Cara, tem concurso para fiscal que às vezes nem completa as vagas. Porque a pessoa não atinge o mínimo e... Exatamente, as pessoas não conseguem completar. Então aí a pessoa fica abalada e tal. E o pessoal... Por que eu penso, cara? Você contrata uma FGV da vida, você é um órgão público. Aí você fala assim, FGV... É o seguinte, eu quero que você faça uma prova para 50 cargos aqui de fiscal de tributos. Sim. Também, eu vou fazer a prova para você. Aí ela faz a prova, 3 pessoas passam. Mas você pagou milhões, porque são milhões que você paga. Não pode ser uma prova também da NASA, né? Porque aí você não atinge o objetivo para qual o concurso foi proposto, que tem que ter aprovados, porque gasta. Você tem um concurso, é recurso público, sabe? Tem toda uma preparação, contratação de banca, comissão. Então, assim, é uma questão... Puta trabalho, né? Então não pode ser uma prova... igual você já viu questão de... O examinador pega um doutorado, um pós-doc de uma pessoa de não sei aonde, bota aquilo como uma questão... Sabe, é um doutrinador, tem uma pessoa ali falando, mas, entendeu? Porque isso é complicado também, né? Porque tem doutrinadores que têm divergência. Nossa, cara. Isso é muito complicado. Então, assim, às vezes você tem que saber também a banca, como ela adota. Mas, assim, também se ela adotar um posicionamento diferente do que ela costumava adotar, todo mundo vai errar. Então, é importante você saber como a banca pensa, né? Da doutrina, quando tem divergência, né? Então, atenção a isso.